Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor Aurélio aqui de volta. Continuando o estudo dos aspectos gerais da LINDB, nós vamos trabalhar a interpretação das normas jurídicas e a questão do direito intertemporal, né? E aí a gente pode dizer que trabalhamos os principais aspectos gerais, teóricos, doutrinários da LINDB. Veja só, o que eu destaco aqui para vocês? É muito importante você, muito embora possa usar, às vezes, como sinônimo as duas expressões, elas não são exatamente sinônimas. Eu estou falando aqui da interpretação e da hermenêutica. Qual seria a diferença exata entre interpretação e hermenêutica? Veja, interpretar é buscar o real sentido e alcance da norma. Interpretar é buscar o real sentido e alcance da norma. É atribuir um significado a um determinado texto. Veja, o intérprete, na verdade, ele constrói a norma. Se você parar para pensar, o dispositivo normativo, aquilo que você lê no texto, não traz norma. Precisa ser interpretado, ter um significado atribuído para que surja a norma. Então, eu sempre digo, a norma é produto da interpretação. A norma é resultado da interpretação e não o seu ponto de partida. Tecnicamente, é errado você falar em interpretar a norma. A gente fala isso de vez em quando, mas você está interpretando o texto legal para atribuir um significado a esse texto. E esse resultado do processo hermenêutico é o que se chama de norma. Então, olha que interessante, né? Na doutrina mais tradicional, costuma-se dizer que interpretação é a tarefa de descobrir o sentido do texto. Porém, numa doutrina mais moderna, isso está errado, né? O significado não é algo que está pronto que possa ser descoberto. O significado ele é atribuído, ele é construído pelo intérprete, né? Então, esse é um fator fundamental. E aí a gente pode definir a interpretação como a atividade do intérprete em atribuir um significado a um texto, a buscar o real sentido e alcance da norma. Hermenêutica, por outro lado, é um ramo da filosofia, que estuda como se dar a interpretação. Então, a hermenêutica é a ciência da interpretação, é um ramo da filosofia que vai estudar essa atividade, que é a atividade interpretativa, né? Veja, isso já foi cobrado em provas da CESP, né? A diferença entre interpretação e hermenêutica, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Eu nunca vou ficar falando aqui baboseira teórica que não cai em prova. É o que cai em prova que você vai ter sempre aqui. Então, isso é fundamental. Agora, eu acho importante nós destacarmos também o caráter, né, que a gente chama de caráter necessário e aberto da interpretação jurídica. O que seria o caráter necessário? As leis, a Constituição, elas são escritas, né? Ou seja, compõem-se de signos escritos que precisam ser decodificados, interpretados. Nesse sentido, todo dispositivo normativo precisa de interpretação. Não existe norma que dispense interpretação. Então, a interpretação tem um caráter necessário. Tem muita gente que fala assim, essa lei é tão clara que não comporta interpretação. Errado. Você não pode dizer que não comporta. A Constituição, quando diz isso, não comporta interpretação. Não. Todo texto comporta interpretação, né? Aquela expressão latina in claris cessat interpretatio, no claro cessa a interpretação, é criticada. É uma crítica, por quê? Até mesmo para saber que uma regra é clara, é preciso passar pelo processo interpretativo.
Entende? Se você chegou à conclusão de que aquela regra é clara, é porque você interpretou, é algo imanente ao próprio direito. Perfeito? Agora, e o caráter aberto da interpretação jurídica? O que significa? Bom, significa dizer que há uma certa margem de subjetividade na tarefa de interpretar, pois as pré-compreensões do intérprete influenciam o resultado. Então, por isso que às vezes causa espanto ao leigo. Ah, mas que absurdo, o juiz interpretou uma coisa e um outro juiz interpretou outra. Que bom, porque a ciência do direito está viva. É assim que funciona. É o caráter aberto da interpretação jurídica. As pré-compreensões do intérprete acabam influenciando o resultado. Por exemplo, a interpretação do que seja livre iniciativa que está na Constituição pode variar de um intérprete liberal ou de um intérprete que seja comunista, por exemplo. Contudo, você não pode fugir de um limite. Existe um limite, que é o texto normativo. O objetivo aqui é reduzir, controlar essa margem de subjetividade. Você não pode fugir totalmente do texto legislativo, do texto normativo. Então, o caráter aberto das normas constitucionais e das normas infraconstitucionais comumente vão admitir 2 ou mais significados. São signos ambíguos, plurívocos, com mais de um significados. Então, cabe ao intérprete fixar com base nos métodos de interpretação constitucional, nos métodos de interpretação infraconstitucional, a interpretação mais adequada. Olha que interessante, né? Mais uma vez aproximando o direito civil do direito constitucional aqui. E aí, eu acho importante a gente estabelecer o seguinte. Nós temos aqui uma questão que pode cair numa prova tanto de humanística em filosofia, pode cair em constitucional, pode cair em direito civil, que é a hermenêutica filosófica. Um autor alemão, ele construiu bases de uma hermenêutica filosófica que nós usamos bastante, seguimos ela, a análise dela para ajudar na interpretação e entender esse processo. E eu estou falando aqui da hermenêutica filosófica de Gadamer. Veja, o que nós vamos extrair a partir desse filósofo alemão? Ele escreveu o livro Verdade e Método. Ele analisou e sintetizou os pressupostos da moderna hermenêutica filosófica. E quais são esses principais aspectos? Bom, primeiro, não é possível encontrar a vontade do legislador. Dizer que interpretar é encontrar a vontade do legislador não é uma boa opção. Porque mesmo que fosse possível perguntar lá para o legislador o que motivou ele a aprovar a lei, seria inútil essa descoberta. Primeiro, seria necessário perguntar para vários parlamentares, assessores, presidente que deu a sanção. Mas é inútil, porque uma vez editada a norma, seu significado se objetiva, passando a ter vida própria, independentemente da vontade original de quem editou. Não faz sentido buscar a chamada mens legislatorem, a vontade do legislador, ou a mens legis, a vontade da lei, porque a lei não tem vontade. A interpretação, como a gente já destacou, é um ato de atribuição de significado, que você faz no momento da interpretação, no aqui e agora. Você não vai olhar para o que o legislador queria. Então você vai olhar as influências do contexto presente e não uma submissão à vontade de quem a editou há anos atrás. Então é esse raciocínio que permite, por exemplo, o reconhecimento de mutações constitucionais. Quando se determinou que o casamento era a união entre homem e mulher,
Não interessa saber se o legislador queria impedir o casamento entre 2 homens e 2 mulheres. O fato é que hoje, com as influências do contexto presente, nós não podemos admitir a vedação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Então você faz uma interpretação, né, que vai declarar uma mutação constitucional, onde a Constituição diz que o casamento é a união entre homem e mulher, leia-se que pode ser também a união entre 2 pessoas, tanto homens com mulheres, como homem com homem, mulher com mulher. Perfeito? Então, isso é fundamental. Um outro aspecto importante dessa moderna filosofia hermenêutica é a inevitável influência das pré-compreensões do intérprete, como a gente falou. Né? O Gadamer ele chega a dizer que a lente da subjetividade é um espelho deformante. Gente, isso aqui é muito teórico, mas eu estou falando porque cai em prova, vai guardando essas palavras-chave, eu vou mostrar como isso é cobrado. A subjetividade é como uma lente através da qual vemos o mundo, influenciada por nossas preferências políticas, experiências de vida. Então essa lente também reflete a nós mesmos, deformando a realidade. Então a subjetividade é a lente pela qual nós analisamos o mundo, né? E a gente analisa o mundo, a gente vê o mundo influenciado por nossas preferências políticas, experiências de vida. Então, nós estamos refletindo a nós mesmos na realidade, deformando a realidade. Isso prova que o intérprete é inseparável das suas pré-compreensões. Então, interpretar e aplicar são 2 aspectos do mesmo fenômeno. Na doutrina tradicional, dizia-se que interpretar era descobrir o significado, como a gente já falou, enquanto aplicar a norma seria verificar a sua incidência no caso concreto. Mas numa moderna doutrina, ao interpretar uma norma, nós já estamos imaginando a sua aplicação no caso prático, seja real ou hipotético. Então a tarefa de interpretar e aplicar é inseparável. Na verdade, nós não vamos descobrir o significado, nós vamos atribuir um significado aplicável a um caso concreto, seja ele real ou hipotético. Perfeito? Então veja como isso pode cair em provas de carreiras jurídicas. A hermenêutica filosófica de matriz gadameriana, olha aí, ó, o nome do autor. Quem está estudando, né, aqui no curso já saberia, né? Assemelha-se à hermenêutica clássica na medida em que trabalha com a atribuição de sentido às normas. Veja só, a hermenêutica filosófica gadameriana, de fato, ela trabalha com a atribuição de sentido às normas e não descobrir o sentido. Mas ela não se assemelha à hermenêutica clássica, porque a hermenêutica clássica ela trabalha com descobrir o sentido, né? Então, como se o sentido já existisse e precisasse ser descoberto. Enquanto que na hermenêutica gadameriana, não. Você tem só o texto legal e nós vamos atribuir sentido às normas. Na verdade, tecnicamente, ao texto, né? E não à norma. Mas aqui a gente entende a lógica. Então, né, nesse caso, está errada essa assertiva. E eu botei aqui, né, um gabarito comentado, né? Que, ao contrário da hermenêutica clássica, que defende que o intérprete descobre o significado das normas, a hermenêutica gadameriana sustenta que o intérprete constrói, atribui significado a elas. O erro está na afirmativa, né, de que se assemelha à hermenêutica clássica. Olha como uma questão super complexa cai em prova. Aquela história que só cai letra de lei, gente, já foi há muito tempo. Cai muito a letra de lei? Sim, por isso que eu sempre falo, estude a LINDB, mas a gente está indo para além da letra da lei da LINDB, né? Essa que é a ideia aqui. Olha só,
Uma outra questão importante, que também cai bastante em prova, são as correntes da hermenêutica, porque as expressões, as palavras usadas confundem muito os candidatos. Então, por exemplo, existe a chamada corrente dos interpretativistas, ou interpretacionistas, ou originalistas. Para eles, o papel do juiz e do intérprete é apenas interpretar, nunca criar a norma. Ou seja, o intérprete deve buscar o sentido original da norma, nunca criar um significado. Então, para os interpretativistas, o juiz só interpreta, não cria. A corrente não interpretativista, não interpretacionista ou construtivista, o papel do juiz, do intérprete, é essencialmente criativo, cabendo-lhe não só interpretar, mas também criar a norma. Mas lembre-se, criar a norma adstrito ao texto, né? Adaptando a realidade concreta e aos valores da sociedade, né? Então, embora uma postura não interpretativista radical possa ser considerada uma forma de dar excessivo poder ao intérprete, é de se reconhecer que a corrente não interpretacionista é mais compatível com os pressupostos da moderna hermenêutica filosófica. Isso, gente, é importantíssimo, porque em provas você costuma se confundir. O examinador ele tenta induzir o candidato ao erro, dando a entender que a corrente chamada de interpretativista é a que defende que o intérprete deve criar a norma. E os não interpretativistas, né, seriam aqueles que, na verdade, né, não teriam essa atividade mais criativa. Basta você lembrar: interpretativista, o juiz só interpreta, não cria. Não interpretativista, o juiz não só interpreta, mas também cria o direito, né? Então, olha como isso caiu numa prova de juiz federal. O que eu estou falando não é brincadeira, cai mesmo. A corrente doutrinária determinada não interpretacionismo defende que o juiz, ao decidir em questões constitucionais, devem limitar-se a fazer cumprir as normas explícitas ou claramente implícitas na Constituição. Errado, porque isso seria a denominada interpretacionismo. O não interpretacionismo é criativa. O juiz não fica limitado às normas explícitas, ele pode criar sentidos. Então, está errada, né, essa assertiva. Olha o nível de conhecimento que você tem que ter, e agora você está tendo aqui na aula, evidentemente. Perfeito, gente. Para finalizar, vamos lembrar do artigo 6º da LINDB, que corresponde ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição. O que o artigo 6º da LINDB, que corresponde ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, vai dizer? A lei nova não retroagirá para atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, nós temos aí o princípio da irretroatividade das normas, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. Uma lei nova não pode, né, ser aplicada a uma situação constituída no passado, atingindo seus efeitos futuros. Isso seria uma retroatividade. Então, a retroatividade é quando você aplica a lei no presente, mas atinge um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada ou um direito adquirido no passado. Não pode acontecer. Em regra, no decorrer das aulas, a gente vai estudando as eventuais exceções. Perfeito? Então, ponto final na nossa aula de hoje. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau.